Qual é a melhor forma de comprar um imóvel para colocar no Airbnb? Como fazer essa escolha? O que precisa ser considerado? Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas querem comprar um imóvel para alugar no Airbnb? São alguns dos assuntos que a gente vai tratar na nossa live de hoje. Meu nome é Marcos Schmidt, sócio proprietário dos Anfitriões de Aluguel em Florianópolis. E eu vou ter comigo hoje um convidado muito especial, que é o Danilo Rodrigues, da Corretoria Imóveis de São Paulo. O Danilo vai estar aqui com a gente para conversar sobre esses assuntos e a gente vai entrar num detalhamento assim, bem legal de como fazer essa escolha, né? Qual é a melhor forma de comprar um imóvel para o Airbnb. Boa tarde, Danilo. Quase noite. Aqui em São Paulo já é noite. Tudo bem, cara? Aqui eu tô até tendo que ajustar minha luz aqui, porque eu tô sentado de frente pro pôr do sol. Queria começar agradecendo o convite aí, espero conseguir contribuir aí com conteúdo aí através aí pro pessoal da sua audiência, né? E vai ser um prazer aí, como eu já tinha falado em particular para você, já acompanho seus conteúdos, já acompanho o trabalho que vocês fazem e me sinto honrado aqui com a oportunidade de dividir essa tela com você. Não, igualmente, né, Danilo? Uhum, Porque eu vejo que os nossos conteúdos, assim, o nosso trabalho, ele se complementa, né, em vários aspectos, né? concordo. E no nosso dia a dia, aqui, claro, tu estás geograficamente em outro mercado, né? Tu Sim, estás em São Paulo, a gente está em Floripa, mas mesmo aqui em Floripa, a gente tem alguns corretores que a gente mantém bom relacionamento e a gente vai entrar nesse assunto, né, aí ao longo da live, mas certamente que o que a gente faz como anfitrião profissional complementa vários aspectos do dia a dia do corretor de imóveis e vice-versa, né? Acho que é um concordo. trabalho que tem muito um a acrescentar ao outro, assim, né? Concordo, cara. Concordo, super concordo. Parabenizo também, né, esse novo nicho, né? Eu acho que os anfitriões de aluguel é o novo nicho que nasceu aí mediante as inovações, né? Esse nicho de trabalho, ele é um sinônimo de uma profissão que não existia, né, há um tempo atrás. Então, ou seja, É. quando você vem com inovações disruptivas como o Airbnb, como o Uber, como uma série de outras coisas, você acaba também trazendo a reboque uma série de outras inovações, como, por exemplo, os anfitriões de aluguel. O que a gente esquece é que, assim, claro, as tecnologias são massa e trazem um monte de coisas boas, assim, né? E em vários aspectos facilitam certas dinâmicas do dia a dia, mas no fim das contas, para a maioria dessas plataformas, alguém precisa prestar o serviço. Sim, aham, Então, eu posso ter uma forma mais rápida, por exemplo, ter um Uber, né, que, poxa, né, conecta mais ali, melhor as pessoas, tal, para aquela prestação de serviço, mas no final das contas alguém tem que dirigir o carro, é não adianta, verdade, né? é E para a verdade. gente é a mesma coisa, por mais que o Airbnb tenha trazido inovação no aluguel de curta duração e em conectar as Sim. pessoas, tal, no Uhum. final das contas alguém tem que fazer a faxina, alguém tem que entregar a chave, tem que ter, né? Sempre o componente serviço ele continua existindo, né? Exato. No final, tudo se resume a pessoas. Então, citando plataformas, né, o Airbnb, o Uber, aqui em São Paulo, por exemplo, vamos falar do Quinto Andar, né, que veio com uma proposta de trabalho imobiliário, mas que no final, muito do sucesso está ligado na interação humana, do que uma pessoa vai falar para outra, de como vai ser esse atendimento, entendeu? Então, assim, no fundo, no final, tudo vai passar por pessoas, posso dizer assim. Então, Danilo, a gente já meio que começou a falar assim, mas Sim. nem dei oportunidade, só para tu... Tira um minutinho aí, 2 minutinhos, só para falar um pouco do teu trabalho, onde é que tu estás, o pessoal da nossa audiência que talvez não te conheça ainda. Legal. Pessoal, ele disse, né, meu nome é Danilo Rodrigues, eu sou consultor imobiliário na cidade de São Paulo há mais de 10 anos. Eu crio e desenvolvo aqui conteúdos nas redes sociais da Correteria, né? A Correteria foi um nome que eu particularmente criei aí para organizar essas informações a respeito do mercado imobiliário. A gente já está há alguns anos fazendo esse tipo de conteúdo. Eu sou avaliador, perito judicial, tenho formação em síndico profissional, tenho experiência nas maiores incorporadoras do Brasil, aqui em São Paulo. Já fiz bastante pesquisa imobiliária pelo Brasil inteiro. Então, tenho conhecimentos aí no setor imobiliário de áreas diferentes. Hoje, eu tenho um trabalho de consultoria online, posso dizer assim, para as pessoas que têm demandas relacionadas a imóvel, fazendo consultoria, dando
mentoria, dando um parecer técnico em negociações e em dificuldades com relação ao imóvel. E também tem uma linha de trabalho voltada para corretores de imóvel, onde eu faço mentoria e apoio esses profissionais. Então, eu combino essas várias áreas de informações do setor imobiliário para prestar consultoria e também criar os meus conteúdos aqui da correteria, pode-se dizer assim. E os conteúdos são realmente bem legais. Assim, a gente também vem acompanhando há bastante tempo, até em função de um relacionamento em comum que a gente tem com a Karina Buchala, designer de interiores, que de vez em quando está aqui com a gente também. Os conteúdos realmente assim, bem informativos e bem pontuais, realmente bem legal. Assim, a gente acompanha o teu canal, né? Parabéns pelo trabalho. Legal, legal. Tanto vocês quanto o pessoal que acompanha aí esteja sempre à vontade para dizer o que acha, para mandar dúvidas, que qualquer informação aqui eu absorvo para melhorar o que eu tenho feito. Então, assim, vamos entrar no assunto. Sim. Danilo, eu quero investir em um imóvel para alugar no Airbnb. Legal. Por onde começar? O que eu faço? Legal, legal. Bom, assim como você recebe essa pergunta daí, eu recebo essa pergunta daqui também, porque eu faço bastante orientação a investidores, né? E nos últimos tempos, esse assunto de Airbnb tem se apresentado, tanto nas minhas consultorias, quanto em dúvidas que as pessoas mandam aqui nas redes sociais da correteria. Vamos lá, Marcos, cara, eu acho importante a gente começar a falar sobre esse assunto fazendo uma divisão. Né? Quando a gente fala de investir em Airbnb, é muito importante a pessoa entender quem ela é enquanto investidor. Porque a gente pode ter um investidor que eu chamo de raiz, que é aquele cara que quer tirar um dinheiro do banco e quer ter uma rentabilidade desse dinheiro através de imóvel e no segmento do Airbnb, na locação de curta temporada, posso dizer assim. E a gente tem aquele cara que é o veraneio, que ele está colocando o imóvel dele à disposição do Airbnb, mas também o foco dele é utilizar e ter aquele imóvel ali como um veraneio, ter uma segunda alternativa também nos momentos mais tranquilos dele, né? Quando a gente fala do cara raiz, então a gente vai falar do investidor único e puramente técnico, que ele vai começar focando, por exemplo, onde tem maior demanda para Airbnb, que isso é fato, né? Então, a depender das regiões, das cidades, etc., você tem um foco maior de interesse por N motivos diferentes. Às vezes é uma proximidade de uma região comercial, de um ponto turístico, etc. Então, é importante você entender, puxa, onde é que você tem uma demanda maior por Airbnb, né? E de fora para dentro, né? Poxa, qual que é o bairro, qual que é a rua, etc., os prédios, o condomínio. E daí você também entender o quanto que se pede por aquilo ali, entendeu? Você fazer uma engenharia inversa. Em vez de você comprar um imóvel para colocar no Airbnb, você vê onde tem a maior demanda e um maior retorno, pode-se dizer assim, e dali você busca um imóvel naquele lugar. Então esse é o primeiro ponto para o investidor que eu chamo de raiz, pode-se dizer assim, né? Que é aquele cara unicamente técnico. Agora, quando a gente fala do cara do veraneio, então o que eu particularmente costumo recomendar é o seguinte: defina o que você deseja para você enquanto imóvel de veraneio, algo assim. Né? Levante algumas opções dentro da sua capacidade, etc., do seu interesse, e tenha como fator de decisão qual dessas opções que mais te interessou, a que gera maior retorno no Airbnb. Então, no que se refere à demanda pelo Airbnb, e no que se refere ao retorno da estadia, posso dizer assim, da diária, entendeu? Então, são duas lógicas diferentes. Uma é o cara que ele tem um foco único, exclusivamente de retorno, e o outro que quer também fazer uma co-utilização desse imóvel. Certamente, eu acho que é o primeiro fator de decisão, né? O que eu quero fazer com esse imóvel, né? Sim, isso mesmo. Qual é o meu objetivo, né? Qual vai ser o meu vínculo com esse imóvel depois que eu comprar? Sim, isso mesmo. Quando fala assim, vai ser uma coisa técnica, totalmente não emocional, vamos dizer assim, né? Sim, isso mesmo. Ou é algo que eu vou querer utilizar, que eu quero fazer do meu jeito e daí quero me utilizar do Airbnb para pagar as contas. Isso mesmo. Concordo com você. E aí, tá, se a gente for pensar nesses termos, como é que seria assim, qual que seria o melhor perfil, então, de imóvel para eu comprar e alugar no Airbnb, assim, em relação a tamanho, localização, estrutura de condomínio, como é que a gente poderia organizar a busca, né, pensando dessa forma mais pragmática, assim, em cima desses fatores de escolha, né, do imóvel em si, do espaço físico? Tá bom, vamos lá. Quando a gente fala de tamanho, na minha opinião, realmente é absolutamente relativo, entendeu?
Existem algumas regiões que têm focos de turismo, né? Então, por exemplo, você tem região com turismo de festa, por exemplo, outro com turismo mais Uhum. familiar, outro com outro tipo de turismo. Mas, no geral, por exemplo, regiões turísticas, você tem tanto demanda para imóveis menores quanto maiores. Falando um pouquinho de região, né? Hoje, um dos principais fatores de atratividade é a localização. A localização é muito forte no que se refere a imóvel. Eu não sei se você Uhum. já teve a oportunidade de ver uma série que tem no Netflix chamada Instant Hotel. Sim. Legal. Não Então, completa, aquele. mas alguns episódios sim. Legal. Para quem se interessa por imóvel no Airbnb, aquela série é muito interessante porque ela demonstra na prática realmente o quanto a localização fala, né, nessa questão do imóvel. Às vezes é melhor você ter um imóvel um pouco mais aquém no que se refere à infraestrutura e qualidade, porém numa localização mais privilegiada, do que, às vezes, um excelente imóvel numa localização menos privilegiada. Quando a gente Uhum. fala de localização, a gente tem alguns focos de interesse na região, né? Então, quando às vezes você tem uma determinada cidade que o maior foco de interesse é uma determinada praia, quando, às vezes, por exemplo, num ambiente urbano, às vezes um maior foco de interesse é uma região comercial, que reúne muitas empresas, etc. Então, você tem pessoas vindo para aquela região para estar ali perto daquele centro comercial, entendeu? Então, vale a Uhum. pena você entender qual é o foco de interesse da região que você está buscando um imóvel. Esse é o primeiro ponto. E o tamanho, Sim. como eu falei, ele é meio relativo. E dentro disso, você busca entender qual que é os imóveis que estão proporcionando a melhor rentabilidade e o melhor negócio que você pode fazer ali para ter um excelente custo-benefício, entendeu? Então, o Uhum. tamanho, na minha opinião, é um pouco diferente, mas quando a gente fala de localização que tem um peso muito forte, você tem que procurar entender qual é o foco de interesse naquela região, entendeu? Tu dirias, Danilo, a tua experiência, porque é uma coisa que às vezes a gente percebe aqui em Floripa, é que a gente tem regiões com vocações, vamos dizer assim, bem diferentes uma da outra, né? Sim, concordo. Então, Uhum. tem muita região de praia dentro do município de Florianópolis e praias onde tem mais moradores anuais, praias que são realmente só ocupadas no verão, na alta temporada. Aí tem região do centro, tem região que é mais perto de universidade. Então, são vocações, cada um com vocações bem distintas. Exatamente. Super E o que a concordo. gente percebe é que muitas vezes o tipo de, assim, pelo menos dentro do Airbnb, né, certos tipos de imóveis, de certos tamanhos, têm mais sucesso em umas regiões do que outras. Então, às vezes, Concordo. se eu for botar um imóvel de 4 suítes, por exemplo, para alugar no Airbnb no centro, eu vejo que não tem o mesmo sucesso do que se eu pegar essa mesma cobertura de 4 suítes e botar de frente para o mar em uma das praias, onde vai ter mais família, mais tal. Sabe? Aquela coisa de vir 2, 3 casais com filhos e esse Sim, tipo de coisa, concordo. né? Então, tu Uhum. dirias que no teu mercado, na tua experiência, isso é uma regra mesmo ou é uma coisa que é mais aqui em Florianópolis, assim, de ter esse encaixe entre perfil e localização? Sim, eu acho que sim. O que eu observo aqui em São Paulo, principalmente, é que isso não é tão agudo, entendeu? O que acontece é mais ou menos os imóveis melhor vocacionados para uma determinada região, para um determinado perfil, normalmente eles alugam primeiro. Mas, e os que Uhum. estão fora, normalmente não ficam sem locação, mas eles alugam por último. Esse é um ponto também bem interessante para, a partir do momento que você vai colocar um imóvel no Airbnb, você prestar atenção na vocação da região. Algumas regiões elas têm uma vocação muito clara, outras não. E outras têm uma vocação mista, que eu chamo, pode dizer assim. O centro de São Paulo aqui, por exemplo, é uma região mista, pode dizer assim. Por quê? Porque você tem um turismo comercial muito grande de pessoas que vêm fora da cidade para comprar, fazer negócios e comprar produtos, 25 de março, etc. Você tem um Uhum. turismo cultural muito forte, que são pessoas que vêm para eventos, shows, etc. Principalmente agora, antes e agora na reabertura da pandemia, são artistas, pessoas que vêm frequentar, por exemplo, parada gay, essas coisas, grandes eventos na cidade. E você tem, por exemplo, um turismo, por exemplo, de pessoas que estão vindo trabalhar, que vão fazer um job ali, etc., e depois vão sair. Agora Sim. você tem outras regiões que são puramente comerciais. Por exemplo, a região onde eu estou aqui, o Brooklyn, proximidades da Berrine, etc., que aqui não tem um movimento cultural, por exemplo, tem um movimento único exclusivamente comercial. Então, quando você entende isso, você consegue ter também uma ideia do movimento
durante o período, né? Então, por exemplo, vamos falar de uma pessoa que tem um Airbnb no prédio do lado aqui, por exemplo, do meu escritório. Uhum. Esse período de dezembro e janeiro é um período de baixa. Mas para a pessoa que tem tem lá no centro, que é uma região culturalmente muito mais ativa, por exemplo, ele tem É. demanda nesse período. Então, são coisas para se analisar e sim, realmente, cada região tem uma vocação que encaixa também com o perfil do imóvel. Sim, não é legal, porque é o que a gente percebe assim no nosso dia a dia, né? Como saber onde tem mais demanda na minha cidade? Está mais ou menos relacionado com o que a gente estava falando. Então, como é que eu Sim. sei onde é que eu vou ter mais demanda? Legal. Normalmente, o que eu procuro sugerir fazer? Também uma engenharia inversa. Você, pelo próprio site do Airbnb, você consegue entender onde é que você tem, por exemplo, imóveis à disposição. Ok? Parte desse raciocínio. O que eu costumo fazer? Eu começo procurando por semanas. Entendeu? Então, por exemplo, poxa, qual o imóvel que está disponível na próxima semana, num período curto de dias? Então, a tendência é que esse imóvel tenha menos demanda. Então, por exemplo, tem um condomínio no centro, por exemplo, bem interessante, que tem 30 imóveis para Airbnb naquele prédio. Só que se você não procurar com pelo menos um mês de antecedência, você não encontra nenhum. Então, ou seja, aquele prédio tem uma alta demanda. Já tem um outro prédio que eu encontrei somente 2 imóveis no Airbnb. E se você precisar de um dia para o outro, tem. Entendeu? Então, ou seja, esse prédio tem uma alta demanda. Então, quando você vê um prédio, uma região muito disponível, com agenda muito disponível, normalmente a demanda ali é muito baixa. Então, de uma maneira simples, eu acho que essa é a forma de responder essa pergunta, entendeu? É legal porque eu estou pensando comigo que é quase contraintuitivo, né, para quem não está acostumado com o mercado, porque Exatamente. a pessoa vai ali, ela vai colocar, vou fazer uma procura aqui, vou ver onde é que tem apartamento no Airbnb, que é onde tem mais gente alugando. Em tese, né, a pessoa pode vir a pensar que tem mais apartamento porque tem mais procura. E, na Exatamente. verdade, tem essa peculiaridade da plataforma do Airbnb, que não é como eu, por exemplo, ir buscar um imóvel para venda num Zap Imóveis, que vai aparecer tudo que está à venda. O Airbnb é o contrário, né? Quando eu Exatamente. seleciono as datas, ele só me mostra o que está disponível, ele não me mostra tudo que já Exatamente. foi alugado. Exatamente. E aí, quando você dá uma busca para frente, por exemplo, um mês e meio, 2 meses para frente, beleza, você tem um panorama geral de tudo que está cadastrado. E aí, quando você busca por uma semana para frente, aí você vê que tudo que está comprometido, entendeu? Então, ou seja, É, o que está disponível normalmente tem menos demanda e é um lugar que tende, a menos que a pessoa tenha aberto a agenda, o que é pouco provável, muitas vezes, é. é o que tende a ter menos demanda para alocação, que senão já estaria com a agenda fechada, entendeu? E a gente tem, semana passada eu tive exatamente uma conversa nessa linha aí com um cliente proprietário nosso, mas não era com relação à demanda, era com relação a valor. A gente Sim, estava sim. conversando sobre questões de valor, de diária e tal, e aí ele falou, eu lembro que ele assim, eu estou pesquisando aqui e eu estou vendo tal, que está aparecendo o valor X lá. E eu assim, tá, beleza, mas o que o senhor está vendo são só os imóveis que não alugaram. Não alugaram, entendeu? Se está nesse valor, talvez seja esse o motivo que não alugou, porque está com valor Exatamente. acima Assim, da média. não tem como. A minha leitura, o mais natural, seria pensar que, olha, né, eles estão aparecendo aí porque competitivamente eles não estão bem posicionados. Talvez os mais baratos já tenham alugado, né? Exatamente. Assim, e no mercado que não está, que queira ou não queira, a gente está com uma experiência de demanda um pouco mais leve, né, por causa de pandemia e tudo mais. Tem que ter uma vantagem competitiva de alguma forma, né? Não pode ser o 35º da fila, né? Tem que É pelo menos estar verdade. entre os 15 primeiros. Não precisa É ser também o verdade. mais barato, mas, né? Porque muitas vezes uma frequência maior de locação, ela é mais lucrativa do que, por exemplo, você ter um valor, um ticket mais alto, porém passar mais dias com o imóvel desocupado, né? Exatamente, né? O que é melhor? Eu fazer uma locação dos R$ 300 a diária por 5 dias no mês, né? Ganhar 1.500, ou Sim, eu alugar 20 a 200, né? sim. Essa é a questão, né? Concordo com você, cara. Concordo com você. Tá, então assim, quando o pessoal começa a procurar, eu imagino que tu devas ter alguns clientes que tu já tenhas auxiliado para procurar esse tipo de imóvel, né, para Airbnb, para aluguel de curta duração em São Paulo. Quais são os erros
mais comuns, assim, que tu vês no dia a dia que o pessoal comete quando está pensando em procurar imóvel para investimento, mesmo que não seja só Airbnb, mas investimento em geral, assim. Quais são, onde é que o pessoal tropeça? Essa pergunta é excelente, tá? E vale tanto para profissionais do mercado imobiliário quanto para investidores, que também é algo que o instinto da pessoa acaba enganando e conduzindo ela a alguns desses erros. Eu vou citar, acho que aqui, três dos principais, tá bom? Aham. Primeiro é o seguinte, quando você tem um imóvel para investimento, isso é um erro assim, muito clássico, não só para Airbnb, mas para o cara que quer alugar um imóvel para long stay, pode dizer assim, que é aquele imóvel de locação de longa duração, e também para qualquer tipo de investimento, o cara que está comprando um imóvel para depois revender, etc. Quando você tem um imóvel para investimento, o imóvel ele não é para você, entendeu? Guarda isso, ele não é para você. Então, você não vai morar nele, não vai ser você que vai utilizar esse imóvel, etc. O objetivo é rentabilidade, você tem que pensar em quem vai usar. Então, por exemplo, eu conheço, por exemplo, tem cliente meu que ele teve uma excelente rentabilidade comprando um estúdio de 50 anos no centro que pegou fogo. Rentabilizou 300%. Se você vê as fotos do imóvel, você fala, cara, pelo amor de Deus, eu não quero nem passar longe desse lugar. Mas foi um imóvel que deu 300% de lucro para ele, entendeu? Por quê? Uhum. Porque ele analisou de uma forma cartesiana e fria, entendeu? Só que a maioria das pessoas não quer se envolver nesse tipo de negócio. Então, ele não analisa o número, ele olha para ver se ele gosta do imóvel. Só que, como eu falei, muitas vezes a pessoa que vai utilizar não é você. Então, você tem que pensar não no seu gosto, mas no gosto das outras pessoas, né? O outro Uhum. ponto, agora entrando mais especificamente no Airbnb, a gente entra na questão de como você vai equipar esse imóvel, porque não dá para você disponibilizar esse imóvel sem nenhum móvel, né? E Uhum. também entra muito gosto. Então a pessoa muitas vezes ela tem gostos nobres, etc. Aí ela quer colocar um sofá de melhor qualidade, uma coisa que muitas vezes a pessoa não atribui valor a isso. Não que o hóspede vai causar algum dano nisso, mas Uhum. muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar a mais pela sua diária, só porque você tem um sofá que custa 10 vezes e, no caso, tem um outro imóvel que tem um sofá que custa 10 vezes menos, que para a pessoa é a mesma coisa. Então, esse tipo de detalhe, muitas vezes o investidor ele comete esse erro. Entendeu? Quando vai ver, ele já está envolvido nesse processo de equipagem e de decoração. Quando vai ver, ele já gastou um valor que prejudica a viabilidade desse negócio e que quem vai Uhum. utilizar não vê valor agregado. Então, você Né? tem que pensar na longevidade, óbvio, numa aparência legal, numa qualidade legal, etc., para que aquele imóvel, aquela pessoa se sinta bem recebida. Mas, muitas vezes, você colocar uma obra de arte, fazer uma pintura diferente, etc., não vai agregar valor nenhum e só vai fazer com que você gaste mais. Esse é o segundo principal erro, né? O outro é Sim. entender qual é o gosto desse seu futuro cliente, entendeu? Desse hóspede, dessa pessoa que vai utilizar. E não colocar o seu gosto no negócio, mas sim procurar atender o gosto dessa pessoa, que muitas vezes é preferível para uma família ter uma infraestrutura melhor no apartamento para um bebê do que, por exemplo, uma obra de arte na parede. Vai te gerar mais retorno, por exemplo, em avaliação positiva. Às vezes você tem um móvel especial para a pessoa trocar um bebê no quarto, posso dizer assim, né? Se a gente estiver falando de um imóvel de perfil familiar, do que você colocar uma obra de arte na parede que muitas vezes a pessoa não vai conseguir nem atribuir o valor. Então, É. esses são os três principais erros aí que os investidores de Airbnb cometem, posso dizer assim. E é bem relevante mesmo isso, né? A coisa de tu olhar o negócio como um negócio, né? Simplificando assim, acho que se for para resumir, né, esses pontos que tu colocasse, eu acho que é nessa linha mesmo. Eu vou olhar aquele investimento como um negócio, eu não vou olhar como uma coisa que pessoalmente é aprazível para mim, o que eu acho que é legal, o que não é, o que que o mercado valoriza, né? E o que que vai dar um bom retorno. Porque, só um detalhe, a gente vê o mundo sobre a nossa ótica, né? Então, Uhum. as pessoas, é impressionante como as pessoas, pelo fato dela achar aquilo bonito, para ela é muito óbvio que o resto do mundo vai achar aquilo bonito também. Entendeu? Aham. E não vai, entendeu? E não vai mesmo. Entendeu? Então você tem que ver com esse olho fora disso, né? Que é um trabalho assim que, por exemplo, a Karina Buchala, nossa amiga em comum aí, ajuda Aham. bastante, que é essa descaracterização de você fazer um imóvel
que interesse a maioria das pessoas, ao mesmo tempo que o seu gosto pessoal não esteja embutido nele, posso dizer assim. É, uma coisa que é legal, assim, é agradável, que a maioria das pessoas, quando bate o olho, acha bonito, mas que não traz muito, assim, do gosto pessoal do proprietário para dentro do cenário, né? Exatamente. E o que eu posso achar muito legal e muito aprazível, às vezes pode ser até ofensivo para alguma outra pessoa, né? Concordo com você. Uhum. Concordo com você. E essa coisa do imóvel, do perfil do imóvel na compra também, assim, isso certamente é um ponto que tinhas falado ali, na hora da compra, a pessoa olhar não o tipo de planta que eu acho interessante, né? Mas o que efetivamente vai ser funcional e vai atender, né, a um eventual hóspede ou inquilino, que seja, né? Exatamente. Sempre pensando em quem vai utilizar. Essa coisa da reforma eu vejo muito, assim, sabe? Principalmente para quem não está acostumado a investir. A gente tem 2 clientes aqui em Florianópolis que são investidores assim mais já calejados e que tem vários imóveis em Floripa e tal. Ele só compra, um deles em particular, só compra imóvel sem vaga de garagem, em prédio velho no centro de Florianópolis. Aqueles imóveis que ninguém quer, exatamente, é o que ele vai e compra. Exatamente. E ele compra exatamente porque ninguém quer. Ou seja, ele consegue comprar no preço mais baixo, faz ali aquela reforma dentro do apartamento para visualmente o apartamento ficar legal. Sim. E bola para frente. O primeiro imóvel que eu dei no Airbnb era um imóvel de uma tia minha. Era a mesma coisa, era um apartamento sem elevador, sem vaga de garagem, que estava acabado, mas uma localização muito boa no centro de Floripa. Na época eu sabia quase nada desse negócio. Eu ainda por cima peguei assim e botei tudo móvel usado, ainda fiz assim aquela tapeada assim bem Sim. mais ou menos. O Airbnb era coisa nova na época, era um monte de mochileiro ainda, Sim. a maioria das pessoas. Com pouco critério, né? Pouco critério. Cara, os primeiros 3 anos aquele negócio funcionou assim, que foi ridículo. Sim. Aí até o momento que mais pessoas começaram a conhecer o Airbnb, foi bem interessante assim, porque eu vi bem essa mudança de perfil do público do Airbnb. Sim. Teve um momento que o pessoal começou a enxergar o Airbnb já como um meio termo entre hotel e aluguel. Aí Sim. o pessoal começou a comentar, entendeu? Pô, o móvel ali podia ser uma coisa mais legal. Mais bem acabado. Podia ser assim e tal. E, sabe, foi bem marcante assim, isso para mim. Hoje eu não faria isso mais. Assim, se fosse para botar um monte de móvel usado, eu preferia não fazer. Sim, entendi. Realmente você teve aí a posição privilegiada de realmente enxergar, né? A mudança das pessoas, o perfil, né, e a exigência das pessoas com relação aos imóveis também, né? Eu lembro de um comentário que teve um casal assim de idade que ficou, um dos últimos que eu recebi nesse apartamento, quando eu decidi que não, tá na hora de... Parou, agora... Ele botou assim, as roupas de cama parecem lençol de xadrez. Pô, tá feia a coisa, acho que vou desativar esse negócio aqui porque não tá dando mais. Mudou o público, não tem jeito. Sim, mudou. Ou repagina esse negócio inteiro ou vamos parar que senão vai derrubar a minha avaliação aqui. Queimação de filme, como a gente diz, né? Pô, queimando filme aqui. Legal. Mas foi bem interessante essa mudança. Então, assim, de forma geral, se eu for... né? Tá, beleza, eu vou olhar então o imóvel como uma aquisição mais técnica, né? Uma coisa menos emocional e mais realmente voltada para o investimento. Sim. Como é que eu consigo fazer uma análise do potencial de rendimento, o potencial de quanto que um imóvel vai gerar para mim depois da compra? É a melhor forma. Legal, eu vou dar uma explicação bem simples com relação a isso. Um dos erros também de quem investe é subestimar o custo de aquisição, ok? Quando a gente fala de custo, é o quanto que aquilo vai te custar até o momento que ele vai passar a faturar. E maximizar a possibilidade de ganho. E aí, quando a coisa acontece na prática, uma coisa, ele achava que era menor é maior, o que ele achava que era maior é menor. O primeiro ponto é você entender, no papel mesmo, papel de pão, coisa simples, o custo desse imóvel até o momento que ele vai começar a faturar. Que não é só o valor da compra, vai ter... poxa, vou ter que colocar uma mão de tinta, vou ter que melhorar um sofá, vou ter que fazer alguma coisinha, etc. E também o quanto que ele vai te gerar líquido, porque
Por exemplo, vai ser você que vai administrar? Vai ser você que vai ser anfitrião? Não, então eu vou ter um custo de anfitrião de aluguel, vou ter um detalhe ou outro, assim assado. E no geral, você vê, putz, o quanto isso está te retornando, efetivamente. Você tem que saber percentualmente o quanto isso está te retornando, para você entender a viabilidade desse negócio. Isso no caso do investidor raiz, como eu falei lá no passado. No caso do investidor veraneio, pode-se dizer assim, poxa, qual que é o seu objetivo com isso? Falar, não, ó, tudo bem, eu vou deixar ele dias no Airbnb simplesmente para ele se pagar. Poxa, com essas idas e vindas, ele está se pagando? Ah, está se pagando, legal. Agora, voltando para o raiz aqui. Poxa, como é que tá? Esse retorno tá bom para você? Tá, beleza. Então, fazendo essas contas e tomando esses cuidados com essas expectativas erradas com relação aos custos e com relação ao retorno, essa é a melhor forma de você chegar à conta, chegar à viabilidade desse negócio, entendeu? Você fazer essa análise aí do imóvel. E tem cuidado, acho que, com os custos escondidos, assim, né? Como tinha citado ali, até na própria compra, né? Às vezes a gente pensa, vou comprar um imóvel por 350 mil, tá, mas levou em consideração ITBI, levou em consideração taxa de cartório, documentação, forma, né, compra exatamente. de equipamentos, móveis, etc, né? Acho que, e aí depois na administração a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Eu fico impressionado com, na verdade, a quantidade de pessoas que chegam para a gente aqui com a visão que, assim, o Airbnb, o Airbnb, aluguel de curta duração, fatura mais, rende mais, o pessoal fala, né? Sim. Rende muito mais, tá? Daí eu sempre falo, não, peraí, vamos separar as palavras. Faturar mais, concordo, quase sempre o Airbnb fatura mais. Sim. Agora, vamos parar para fazer o que tinha falado, vamos pegar o papel e vamos escrever aqui o que vai ser o teu custo de condomínio, o teu custo de IPTU, de internet, de água, de luz, etc. Porque no aluguel de curta duração, isso tudo vai continuar saindo do teu bolso. Né? Daí a pessoa, olha, é impressionante a quantidade de pessoas que às vezes nem sabem, na verdade, assim, né? Elas pensam, não, mas isso aí não é o inquilino que vai pagar tudo, assim, eu não tenho como fazer essa cobrança no aluguel de curta duração, assim, como é que, né? Não é que não tem, até tem, assim, tem gente, eu sei que tem gente que às vezes mede lá, o cara usou tantos quilowatts-hora nos 10 dias que ele estava ali, mas, convenhamos, é uma coisa antipática pra caramba, né? Não, exatamente. Não é funcional. Não é a melhor maneira de... Não são as melhores práticas de se fazer isso, entendeu? Assim, quem faz é exceção. E por ser exceção, o que eu disse, se torna uma coisa super antipática. Concordo. Né? No dia a dia. Então, é esse tipo de conta, né? Justamente fazer essa análise, né? E é impressionante como o pensamento das pessoas, o mindset, o cérebro das pessoas, ele não está voltado a esse custo total, incluindo os custos acessórios. Está muito voltado ao custo básico, que muitas vezes é só o valor do imóvel. Entendeu? Eu paguei 100 mil nesse imóvel, tá me rendendo 2 mil por mês líquido, nossa, tá dando retorno de 2%. Cara, não tá. Peraí, você pagou 100 mais a documentação, você tá pagando, desses dois tem que tirar condomínio, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, entendeu? E por aí vai. E muitas vezes vou até mais além, né? Porque eu também tenho uma certa experiência com o mercado imobiliário antes dos anfitriões. Muitas vezes é assim, o meu cunhado comprou um apartamento por 200 mil e ele está cobrando R$ 1.200 a diária. Sim. Então eu fiz uma conta aqui que vem umas coisas assim, que sabe, começa a puxar, a pessoa puxa a melhor informação, o melhor pedaço de informação. Falou tudo. Melhor pedaço de informação para tomar uma conclusão. De vários cenários e junta tudo numa coisa só, né? Exatamente. E acha que essa receita mágica de alguma forma vai dar certo. Né? Exatamente. Por exemplo, o que eu costumo dizer também é o seguinte: uma das informações mais mentirosas que tem é a informação de referência de vizinho e às vezes de parente. Porque eu já tive situações aqui da pessoa falar, não, mas meu vizinho vendeu um imóvel por... Vamos falar um valor redondo aqui, 100 mil. Sim. Eu falei, não, ele não vendeu. Não, ele vendeu, ele me falou que vendeu. Eu falei, não, mas fui eu que vendi o imóvel dele. Eu tava lá. Ele não vendeu nesse valor. Entendeu? Então, assim, as pessoas maximizam e minimizam as informações de maneira a gerar uma outra impressão do resultado final. Às vezes não é, entendeu? Aquela coisa, o que estava pedindo virou o que efetivamente foi. E assim, não, exatamente. Porque é o instinto humano de contar vantagem. Aí o cara fala, não, paguei menos que esse... Pô, mas não pagou menos, calma aí, explica, entendeu?
Então, já tive situações de, por exemplo, não, mas o meu vizinho comprou por menos. Eu falei, não, tudo bem, mas o seu vizinho é outra coisa. O dele é o primeiro andar Sim. virado para o lugar feio. O seu, você está querendo comprar um andar bom virado para a melhor vista, entendeu? Então, um É, imóvel, uma situação imobiliária nunca é igual à outra. dito tudo isso, vale a pena comprar imóvel para alugar no Airbnb como investimento? Ó, na minha opinião, sim, vale, tá? Vale muito a pena. As principais vantagens que eu vejo é que você pode ter sim uma rentabilidade acima da média, no que principalmente comparado a investimentos de renda fixa, a locações de long stay, que a gente chama de longa temporada, entendeu? Você pode ter. Você precisa só se ater a esses detalhes e fazer estes cálculos. Mas sim, vale a pena. Outro ponto interessante também que eu costumo apontar é o próprio imóvel, né? Quando você aluga um imóvel em longa temporada, você vai ter um inquilino 30 dias do mês, né? E muitas vezes você tem um faturamento maior com uma pessoa utilizando 15 dias do mês o imóvel. Então é um imóvel que foi utilizado 50% do tempo a menos. Isso vai para o imóvel como em si, vai para a mobília, vai para uma série de outras coisas, entendeu? Os custos, os gastos do imóvel. Então você tem um imóvel subutilizado. Um outro ponto também é a própria infraestrutura que as plataformas oferecem, de seguro, alguma coisa. Então, se alguém vier fazer alguma depredação no seu imóvel e tudo mais, você tem uma infraestrutura melhor do que você, por exemplo, ter esse imóvel alugado de uma outra forma. Sem falar que uma coisa muito importante que existe nas plataformas que as pessoas não consideram é a avaliação mútua. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, na minha imobiliária, se eu tenho um inquilino que ele causa um dano num determinado imóvel, ele vai dar uma dor de cabeça, etc. A gente tem como tratar com isso, só que essa pessoa ela vai com histórico limpo para um outro imóvel, entendeu? Uhum. Agora, se você Certo. tem a pessoa que gosta do Airbnb, que é o viajante, ele sabe que se ele prejudicar o seu imóvel, isso pode ser decisivo para ele não encontrar um outro imóvel, para ele ser negado um outro imóvel. Então, hoje, essa consciência, essa avaliação mútua faz toda a diferença aí na manutenção e na maneira com que as pessoas se relacionam com o seu imóvel, entendeu? Então, dado esses motivos, eu costumo dizer que sim, vale a pena você ter um imóvel no Airbnb. Certamente. A questão da depredação, né, ou do desgaste do imóvel é até um certo estereótipo assim que existia no aluguel de curta duração, de que inquilino de Exatamente. aluguel de curta duração destrói o imóvel. Isso é um meio que um termo que de vez em quando o pessoal ainda usa por aí, né? Sim, E a, estigmatizado, né? na nossa experiência, a gente não é nem na nossa dos anfitriões de aluguel, é no que os proprietários nos dizem. A gente tem vários proprietários que vieram para a gente e começaram a fazer aluguel de curta duração justamente porque eles tiveram um problema inverso. Mas, assim, no fim das contas, eu vejo que não é o modelo em si que é o problema, são situações que acontecem. Você pode Exatamente. acontecer de pegar ali um inquilino, pegar um hóspede que vai criar problema, faz parte, Sim, sim. né? Uhum. Eu só vejo que, assim, se tem uma vantagem para o aluguel de curta duração, é só o fato de poder identificar um problema de uma forma mais rápida, né, entre uma Sim, reserva e outra, para resolver exatamente. pequenos problemas, em vez de ter que resolver um problema gigante no fim de 3 anos. Concordo. Uhum. E essa questão da utilização mesmo, porque tu não está utilizando, né, 365 dias por ano, né? É o Exatamente. tempo todo, né? Sim, tem imóveis que são utilizados, sei lá, 2 meses do ano que o valor daquele período corresponde a todo um faturamento de longa temporada se ele tivesse alugado os 360 dias do ano, entendeu? Então, esses detalhes falam alto e são uma das vantagens de você ter um imóvel no aluguel de um Airbnb ou de outra plataforma. Tá, então vamos assim, para quem está pensando em comprar, tentando resumir um pouco, talvez, ou puxar algumas das dicas das coisas que a gente falou para deixar uma coisa bem objetiva, assim, se a gente pudesse dar 3 dicas para um investidor que quer comprar um imóvel com o objetivo de alugar no Airbnb, quais seriam, assim, 3 dicas bem objetivas? Primeiro, muitas coisas, para você exercer o máximo da performance de um projeto, você tem que ter um projeto pensado desde o começo para aquele fim. Então, vou dar um exemplo aqui. Nossa, você tem uma casa que você decide transformar num comércio. Então, era uma casa residencial que você fez adaptações e ela virou um comércio. Só que ela não é o lugar ideal para um comércio, porque o propósito ideal dela não era um comércio, ok? Pega esse raciocínio. Se você está pensando no imóvel para Airbnb, você já tem que pensar no imóvel desde o começo para Airbnb, entendeu?
Você pode ter rentabilidade no imóvel adaptado? Sim. Eu já conheci gente que morava no imóvel e pegou aquele imóvel e colocou no Airbnb, tem rentabilidade, mas a melhor performance no geral de retorno, etc., seria se ele tivesse comprado o imóvel desde o começo, já imaginando Airbnb. Então, esse é o primeiro ponto, entendeu? Então, quando a gente fala nisso, a gente fala dessas dicas que eu falei no começo, né? De você pensar, poxa, qual lugar que tem a melhor demanda? Qual é os lugares que tem o melhor valor de diária? Entendeu? Qual os condomínios, etc., que, levando em consideração essa balança de demanda e de rentabilidade e de valor de diária, que eu vou ter um melhor retorno sobre o meu investimento, para daí você fazer a aquisição de um imóvel realmente no lugar mais quente, no lugar mais procurado e com o menor valor de investimento imobiliário possível, entendeu? A segunda dica é você entender isso como um negócio. Você não ter, porque o imóvel, ele é o bem que as pessoas mais amam na vida, entendeu? Você gosta mais da sua casa, do prédio da sua casa, do que do seu carro, por exemplo. Isso porque brasileiro gosta muito de carro. Cara, você pode falar mal da mãe do indivíduo, mas você falou mal do quarto, da decoração, da sala dele, meu, aí ele se ofende demais daquilo, entendeu? Qualquer coisa que você faça na casa da pessoa afeta a honra dela. Então você fala, nossa, ele veio aqui na minha casa e entrou de sapato, cara, ele não tá vendo que ninguém entra de sapato na minha casa, coisas desse tipo. Sabe essas coisas? Então, Falou mal do enfeite da cabeceira. nossa, meu, você viu? A pessoa veio aqui e fez isso. Tipo assim, detalhes, assim, sabe? Aquilo ofende a honra da pessoa. Isso tanto da casa que a pessoa mora, quanto muitas vezes da casa que ela tem de investimento. Então, quando eu vejo, por exemplo, tanto em aluguel de longa temporada, quanto também, às vezes, não tanto na Airbnb, mas principalmente na longa temporada, às vezes a pessoa fala, putz, não fui com a cara dessa pessoa, eu não vou alugar para ela, entendeu? Fala, não, peraí, meu, isso daqui é um negócio ou não é? Poxa, você tem que eliminar fatores sentimentais do seu apego no imóvel. Então, assim, óbvio, você não vai submeter o seu imóvel a pessoas que realmente tenham avaliações ruins, etc. Mas muitas vezes você sim vai ter que disponibilizar a sua casa de pessoas que você olhou e não gostou, entendeu? Literalmente. Então você tem que ver isso como um negócio. E um outro ponto também é o seguinte: enquanto negócio, você precisa ter um controle fino dos seus custos e do seu faturamento. Porque o que acontece? Durante esse período que você vai ter esse imóvel, vão acontecer variáveis, tanto internas no seu imóvel quanto externas, que vão afetar a sua lucratividade e o seu negócio. Você precisa entender isso. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer. Por exemplo, quando o Uber chegou no Brasil, eu tive em carro em sociedade circulando no Uber, onde eu não dirigia, uma pessoa dirigia e esse veículo circulava lá. A gente tinha que ter um controle muito fino de valor de combustível, entendeu? De quilômetro rodado, de horários, de uma série de coisas, para você entender qual a melhor maneira de rentabilizar. Em um determinado momento, a gente entendeu que era melhor circular em um determinado horário, em uma determinada região, para a gente obter um melhor retorno. Isso também se aplica ao Airbnb. Você entender, poxa, onde você está rentabilizando melhor, quais são os melhores hóspedes e os não, entendeu? O que agrega mais valor para a pessoa, etc. É a partir do momento que você tem uma planilha organizando o que você ganha, etc., um dia, etc., você começa a enxergar padrões que vão fazer com que você rentabilize melhor, entendeu? Então, em resumo, daria essas 3 dicas. Você fazer um projeto inicialmente desde o começo para Airbnb. Segundo, entender que isso é um negócio. E terceiro, manter um custo muito controlado aí de uma planilha à sua maneira, entendeu? Do que você está ganhando e do que você está investindo. Show de bola, né? E a gente realmente vê isso. Eu diria que os clientes nossos que têm mais sucesso são os que realmente veem o negócio dessa forma, assim. Pô, é um negócio, né? Eu tô entrando nisso aqui para investir, mas também vou comprar uma coisa que vai me custar pouco no dia a dia, condomínio baixo, formas criativas de reduzir custos de consumo, né? De energia, água, etc. Pô, vou investir às vezes num equipamento melhor que vai ter longevidade, né? Dia a dia. Às vezes você fala, nossa, exatamente, eu vou comprar uma mesa um pouquinho melhor, mas essa mesa vai durar muito mais tempo do que às vezes eu colocar uma mais simples que eu vou ter que trocar a cada X tempo, entendeu? Exatamente. E pensa, puxando do ponto que a gente já falou hoje também, a pessoa pensa em qualidade e durabilidade sem necessariamente ser luxo. Não precisa ser uma coisa de luxo, mas tem que ser uma coisa que... Aí que está de pensar como um negócio, né? Pô, não é uma coisa de luxo que eu acho bonita, tal, que é alguma coisa que é funcional, que visualmente é legal
e que vai dar boa durabilidade, sem necessariamente quebrar o banco. Exatamente. É o que a gente brinca aqui, experiência 5 estrelas sem quebrar o banco. É uma frase nossa da empresa. E, pessoal, eu pego o ensejo aqui também para incentivar, né, as pessoas a essa linha de investimento, né? Porque, no meu ponto de vista, também é uma linha de investimento muito flexível. Eu, principalmente, já tive muitos clientes aqui que alugavam no long stay um imóvel um imóvel mobiliado, que nos períodos de intervalo eu falei, poxa, por que você não coloca no Airbnb? Testa isso, entendeu? Então, seja, se ele está no Airbnb desde o começo, se essa é a origem dele, você tem uma série de flexibilidades, entendeu? Se você tiver que parar um imóvel durante um determinado período, se você precisar vender esse imóvel, é muito mais fácil, né? Porque se você tem um inquilino dentro dele, você está um imóvel mais amarrado, que no mínimo aquela pessoa vai demorar 3 meses para sair do imóvel. Se você está no Airbnb, às vezes, você cancela os agendamentos e passa o imóvel para frente. É uma modalidade que tem se tornado muito interessante para investidores imobiliários, velho. Principalmente com o crescimento do trabalho, por exemplo, de anfitriões de aluguel. Porque normalmente o investidor, ele tem um outro trabalho. É um advogado, é um médico, etc. Ele não tem tempo de operacionalizar essa administração. E profissionais aí como o pessoal do anfitriões de aluguel realmente entram nessa lacuna, assim, pode dizer assim, e é sempre maravilhoso. E tem uma coisa que me veio à cabeça agora aqui, Danilo, que a gente está começando. Eu sei que o teu público tem bastante profissional, né, do ramo imobiliário também, corretores, etc. Sim. A gente teve nós já estamos na terceira experiência aqui em Florianópolis, nos últimos 12 meses aí praticamente, de proprietário que estava com um imóvel à venda há 3, 4 anos. O que está acontecendo agora, tá? Nesse momento. Semana passada, ontem mesmo, a corretora foi ali na imobiliária, ali na empresa pegar a chave para fazer o inventário de uma cobertura aqui em Florianópolis, uma cobertura duplex, de alto valor agregado, que estava à venda já há uns 4 anos, vazia, parada. Não conseguia vender. Os proprietários pegaram e resolveram, não, vamos botar então esse negócio no Airbnb, vamos arrumar, vamos decorar, vamos ajeitar, porque daí pelo menos a gente tira o custo do condomínio. etc. Né? Vamos ter que investir, tá, beleza, vamos ter que mobiliar, mas tá vindo a alta temporada, vamos tirar esse investimento aí dos aluguéis, né? A gente fez o trabalho, eles deram uma pintada no apartamento, botaram ali, complementaram a mobília, os equipamentos, fizemos isso em setembro. Em outubro ele entrou para alugar no Airbnb. Agora, no fim de novembro, o imóvel vendeu. Ah, legal, interessante. Desde que a gente começou a alugar, teve 2 visitas de clientes interessados em comprar. Sim, entendi. E quando eles entraram no apartamento, Primeiro que a fotografia que eles viram já chamou bem mais gente, porque é a fotografia do imóvel todo montado, bonito, com pôr de sol, lindo, tal, aquela coisa, já chamou mais pessoas interessadas. Sim, Segundo, concordo. quando eles entraram no apartamento, estava um apartamento todo montado, decorado, com a cama feita, limpo, arrumado, todo bonito, que tinha sido feita a faxina no mesmo dia de manhã. Sim. 2 pessoas foram lá, a segunda comprou. Exato. Então, assim... É um efeito colateral, é um efeito colateral. Já é a terceira vez que isso acontece, assim, da gente ter um cliente que está querendo vender, resolve botar no Airbnb para tirar custo e tal. Os aluguéis, ainda por cima, assim, como é financiamento, eles só vão entregar as chaves na metade de janeiro. Então, vai pegar ainda as reservas de Réveillon, fim de ano. Tudo. Nossa, ótimo. O aluguel vai pagar mais do que pagar o que eles investiram em decoração, em mobília, em pintura. Venderam um apartamento em 4 meses, um apartamento que estava 3, 4 anos aí no mercado parado. Ótimo, verdade. Então é uma dica, assim, para quem é corretor de venda, de às vezes pensar nesse modelo também, como um fator de aceleração de venda, o efeito do imóvel decorado, né? Que a construtora muitas vezes faz. Marcos, teve uma pergunta aqui interessante de um rapaz chamado Saulo, não sei se você conseguiu ver. Ele pergunta o seguinte: eu comprei um apartamento na Avenida Paulista, porém é um prédio que os apartamentos são feitos para aluguel de curta temporada, oferecem até administração própria. Vocês acham, por esse motivo, vai ter um certo canibalismo nos preços? Eu ia pedir para você dar a sua opinião, depois eu dou a minha. Canibalismo nos preços. O que eu diria é o seguinte: eu sou um forte, assim, fervoroso defensor, que quem define preço é o mercado, não é o meu vizinho. Então, beleza, se eu tiver mais concorrência,
vai ter mais gente tentando pegar o mesmo, entre aspas, né, os Mesmo mesmos público, né? inquilinos para aquela região ali, né, os mesmos hóspedes. Uhum. Agora foi o que a gente comentou lá no começo. Se efetivamente tem demanda para essa localização, para essa região, eu não vejo que a gente ter 5 apartamentos ou 20 apartamentos, se a demanda é forte o suficiente, Para cobrir, né? vai manter preço, né? Eu tenho um condomínio que eu administro, tenho um condomínio que eu administro que são 20 apartamentos, 11 estão comigo. Entendi. Uhum. Tem variação de valor? Tem. Quem é que determina a variação de valor, no fim das contas? É o mercado, porque eu tenho um sistema de precificação automática que, se um imóvel tiver uma ocupação mais alta, o sistema aumenta o preço. Se aquele imóvel específico tiver com ocupação mais baixa, o sistema baixa o preço. Então, visualmente e pelos itens que tem dentro do apartamento, os apartamentos que são mais demandados, que têm melhores comentários, acabam pegando mais preço. Não é o fato de ter 11 no mesmo prédio que faz essa variação. O que faz a variação é o feedback que os hóspedes estão deixando e o que tem de estrutura dentro de cada apartamento. Essa é a minha visão, assim, daqui, do meu mercado, né? Sim, eu também concordo com você. A ressalva que eu faço é que uma coisa que é nova ainda e que a gente tem observado é essa questão da administração própria, né? Às vezes, seja através de uma incorporadora que a gente institui, uma administradora de condomínio que tem esse viés, né? Seja por qualquer outro motivo, uma empresa só administrando todos os imóveis ali. Isso vai depender muito da gestão da empresa, né? Mas ao mesmo tempo, Saulo, você não tem obrigatoriedade de continuar com a empresa. Então, haja visto que talvez você tenha a possibilidade de testar opções, né? Talvez você fique ali, se você enxergar alguma coisa que te incomode, principalmente levando em consideração o movimento em volta do prédio, né, você também pode se apartar, né, desse pool, posso dizer assim, né? Porque eu tenho experiências de pessoas que ficaram dentro e estão satisfeitas, pessoas que saíram e ficaram satisfeitas, entendeu? Então vai muito da própria administradora, de como que eles conduzem, de como que eles fazem essa administração do curta temporada que eles têm lá no condomínio. E daí eu confesso que talvez eu não tenha 100% entendido a pergunta ali, mas realmente a questão de pool de locação, né, quando tem uma administradora realmente cuidando de tudo, Sim. Aí tem que ver a forma como isso é estruturado também, né? Eu Sim. acho que tem formas diferentes de estruturar e aí analisar como é que isso é feito, se é repartido igualmente entre todo mundo, sim. Como é que é feito, né? Sim. Concordo, cara. Se de repente eu coloco alguns diferenciais no meu apartamento e daí eu acabo sendo a vaca leiteira dos outros 10 que não colocaram, como é que funciona isso? É verdade. É verdade. Não, é verdade. E que às vezes o que você faz privilegia mais o contexto geral lá do que propriamente dito você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então esse é um cuidado que tem que tomar. Danilo, estamos chegando no final da nossa hora aqui. Eita, já deu, né? Daqui a pouco a gente cai. Passou rápido. Muito legal o bate-papo. Poxa, eu concordo, eu que agradeço. Assim, informações bem relevantes, bem interessantes. Alguma palavra final, assim, antes da gente partir? Sim, não. Quero agradecer mais uma vez. Parabenizar o trabalho da Anfitriões de Aluguel. Recomendar o pessoal aqui que está acompanhando essa live, que acompanhou tanto ao vivo quanto na gravação, que não conhece o trabalho deles, eu super recomendo. Reforçar que caso você tenha alguma dúvida a respeito de imóvel, compra, venda, locação e investimento, pode mandar aqui para mim na correteria. E também reforçar que na próxima quinta-feira, né, a gente vai fazer uma live, porém, no canal da Correteria, falando sobre outros assuntos relacionados a Airbnb, diferente desses que vocês viram aqui. Então já deixa aí na sua agenda, para na próxima quinta-feira a gente vai ter um outro encontro aqui, que para mim com certeza vai ser maravilhoso, porque o Marcos é um cara de conhecimento assim, gigantesco nessa área. Igualmente, né, Danilo, assim, agradecer, também recomendar o teu trabalho, assim, as experiências em comum que a gente teve, apesar de a gente não ter tido um grande volume de contato direto entre nós, mas as pessoas do nosso mercado, queira ou não queira, as referências vão vindo dos mais diversos lados, a gente vai escutando,
E certamente, e até pela experiência que a gente tem de mercado, a gente naturalmente vê assim, as pessoas pela franqueza, pela clareza e pela transparência de responder as coisas, e eu vejo que tu tens tudo isso nos seus conteúdos, e agora ao vivo, né, fica mais claro ainda. Eu sei que o Danilo tem algumas surpresas aí para o público dele, vindo em breve, né, algumas novidades. Verdade. Dezembro tem uma surpresa especial, pessoal. E aí, semana que vem, a gente vai tratar de mais assuntos. Antes da gente finalizar, só um lembrete também para todo mundo que o Papo de Anfitrião, esse espaço aqui dos anfitriões de aluguel, ele acontece toda quinta-feira às 19 horas, sempre com os mais diversos convidados de áreas relacionadas a Airbnb. Esse conteúdo ele é posteriormente editado e ele vai para o nosso canal do YouTube, vai para as nossas redes sociais, Facebook, aqui também no Instagram. Tanto o conteúdo completo quanto segmentos desse conteúdo, pequenos trechos. Partes menores. E ele também vai para o nosso podcast, o áudio só, obviamente, para o podcast Papo de Anfitrião, que está disponível em todas as principais plataformas de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, entre outras. Então, legal, fica a dica de voltar semana que vem ou acompanhar o conteúdo de lives anteriores e outros conteúdos que a gente já fez, que estão agora em todos esses canais. Beleza? Legal. Beleza, maravilha. Show de bola. Danilo, até semana que vem então, né? Até semana que vem, cara. Muito obrigado. Tudo de bom, obrigado aí pela participação. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.